Senhora e senhores deputados, boa tarde. Vamos retomar os nossos trabalhos porque tivemos uma manhã intensa de reunião ordinária e com audições. Vamos agora sim dar início à nossa audiência, à Ius Omnibus, sobre o grupo de finalistas lesados da Extravel. Eu queria dar as boas-vindas à senhora Secretária-Geral e à restante comitiva que a acompanha. É um gosto recebê-los, tem sido hábito, mas são sempre bem-vindos. O tema é obviamente importante e é delicado e daí também que estas presenças sejam importantes. Eu vou informar que o tempo disponível são 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois cabem 3 minutos a cada grupo parlamentar que quiser usar a palavra. Neste momento temos presentes os grupos parlamentares do PS e do PSD, porventura outros poderão juntar, e no final das intervenções dos grupos parlamentares, mais 10 minutos para uma intervenção final. Assim sendo, daria a palavra à Sra. Secretária-Geral, 10 minutos para uma intervenção inicial. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão, muito obrigada aos presentes deputados, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu creio que todos os presentes aqui já conhecem subejamente, por mais razões, o tema da X-Travel, que não é só a X-Travel, são outras agências que deixaram por reembolsar alguns finalistas. E, portanto, vou procurar ser muito concreta, precisa e objetiva relativamente àquilo que importa e que urge fazer neste momento. Uma nota para dizer que vou repartir aqui esta intervenção com a Sra. Ana Dolor, que é associada da Ius Omnibus e é a heroica e trabalhadora incansável representante do grupo de mais de 6.000 lesados e que vai trazer aqui a esta comissão informação de facto, concreta, precisa e bastante eloquente de como não devem funcionar as instituições no nosso país. Em primeiro lugar, uma nota para sublinhar que desde 14 de janeiro de 2022 que o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo devia estar a reembolsar os lesados. 1 ano e 9 meses. Além do mais, não bastando, desde 4 de janeiro de 2023, desde que foi decretada a sentença de falência da X-Travel, entretanto, a seguir transitada em julgado, que todos os créditos são certos, líquidos e exigíveis. E, portanto, para mesmo um leigo em direito, sabe que a partir daí o incumprimento faz incorrer as entidades em mora. Portanto, 9 meses desde a sentença, 1 ano e 9 meses. E qual é o principal problema com que nos debatemos, e não é tão difícil de resolver? É a total opacidade, falta de transparência, desconhecimento de regras aplicáveis, prazos, direitos de audiência, deveres de fundamentação, apesar de termos instituições e regimes jurídicos como o Código de Procedimento Administrativo e todo um acervo normativo da nossa República que se destina a servir o Estado de Direito Democrático e a legalidade democrática, no tema X-Travel e afins, nós vivemos aqui numa caixa negra em que as pessoas são, permitam uma expressão, quase toreadas muitas vezes e lamentavelmente. E por isso nós vamos querer aproveitar esta audiência para fazer um conjunto de pedidos para exortar o Parlamento, os grupos parlamentares, a adotar um conjunto de medidas destinadas, desde já, a acabar com esta opacidade. Eu iria então passar a palavra aqui à minha estimada associada Ana Dolor, e representante dos lesados, que vai ilustrar aqui com alguns exemplos mais paradigmáticos e menos dignificantes do que tem sido esta opacidade. Boa tarde a todos, muito obrigada mais uma vez por nos darem visibilidade. Eu queria, dar os exemplos muito rapidamente, até porque o tempo é muito curto, de explicar que este processo iniciou-se para o reembolso em 2022, em janeiro. Havia pessoas que fizeram logo o pedido à provedora, que obtiveram os pareceres e não houve ninguém que explicasse exatamente às pessoas como é que deviam fazer. As pessoas submetiam à provedora, tinham os pareceres, outros submetiam diretamente ao fundo e ficavam à espera que todos
que o fundo lhes desse resposta de qual era o andamento dos processos. E as pessoas, durante este 1 ano e 9 meses, ainda há pessoas que não têm qualquer resposta, que entram no site e dizem: eu não tenho nem sequer número de processo, eu submeti o meu processo. Eu conheço pessoas que submeteram os processos em janeiro e fevereiro e ainda estão à espera, ainda não receberam. Tentam contactar por mail, por telefone, não conseguem obter respostas. Por mail, de vez em quando, há lá uma pessoa que recebe aquele mail a dizer: estamos a tratar, são muitos processos, estão a ser tratados. Depois temos casos de pessoas que submeteram e que receberam quase ao fim de pouco mais de 1 mês, 2 meses. Eu própria sou uma das lesadas, neste caso o meu filho, neste caso são os estudantes que são lesados, porque eles é que juntaram dinheiro para aquela viagem que era a viagem de sonho deles e que eles não conseguiram fazer. E eu própria também, quando submeti o meu processo foi ligeiramente mais rápido porque eu tinha submetido de forma diferente, já tinha a resolução e foi dito: agora submeta ao fundo. E eu submeti ao fundo, à comissão, e afinal não precisava de ter submetido à comissão. Paguei aquele valor que eles cobram por analisar os processos e não era necessário, porque aquilo podia ser uma coisa mais rápida, e mesmo eu, para obter informações, não conseguia. Eu tive que, no limite do prazo de receber, eu fui diretamente ao fundo e pedi para ser recebida por alguém. E lá disseram: não temos aqui ninguém que possa falar consigo. Eu disse: mas tem que haver alguém que fale com estas pessoas. Ou seja, devia ter sido... Eu sei que eles não estavam preparados, foi muita gente, mas devia ter havido alguém que tivesse pegado e ter dito assim: vamos criar um grupo, uma equipa, para tratar destes casos só, porque há pessoas que entraram, os processos estão à espera, outras pessoas entraram depois, meses depois, e já receberam, e depois as pessoas partilham tudo isto no grupo que foi criado, do qual eu faço parte, e as pessoas dizem: então, mas afinal você só submeteu quando? Eu submeti em março. Há pessoas que neste momento, se calhar, ainda estão a submeter, houve pessoas que não submeteram os processos porque estavam à espera da questão da insolvência, e que neste momento ainda há pessoas a perguntarem como é que fazem para haver o reembolso. E eu já não sei se as pessoas podem ou não fazer o pedido. Este tempo todo as pessoas perguntavam N vezes: então, mas eu ainda posso fazer o pedido? E disse: olha, tenho que ligar para lá e perguntar. Só que eu não consigo ligar, ninguém me dá respostas, dizem para eu mandar um e-mail. E ninguém me diz como é que está o meu processo, se eu posso fazer, se não posso fazer. E as pessoas começam a ficar indignadas, aborrecidas, desacreditadas, sem fé, em saber se vão realmente receber. Há pessoas que deixaram de acreditar que iam receber esse valor. Nós só soubemos pela última comissão, que foi dito aqui, que sim, todos vão receber, mas quando? Depois, de vez em quando, pagam meia dúzia de pessoas, pronto, estou a ser irónica, mas um grupo de pessoas recebe, e as pessoas ficam todas com esperança assim: eu vou receber, e afinal, então, mas eu também mandei o NIB, e porquê é que eu não recebo? Olha, tenho que contactar. Então, mas como é que eu faço? Eu ligo para lá, ninguém me atende, ou então dizem que não tem ninguém para que me possa responder. E esta forma de funcionar é horrível, porque as pessoas ficaram sem dinheiro. Há muitas pessoas que me perguntam: o que é que eu faço? Eu preciso do dinheiro. Neste momento o meu filho está na faculdade, eu preciso do dinheiro. E é um pouco por aí. Nós queríamos respostas concretas sobre esta questão e que alguém nos ajudasse. É só isso. Obrigada, Ana, aqui com esta ilustração do que tem sido este calvário, que não é dignificante daquilo que é o setor do turismo e do que é a proteção do consumidor no setor do turismo. Vamos lá ver. O fundo é uma entidade fiscal, tem um NIF, e é uma entidade com autonomia administrativa e financeira. E, portanto, parece que há aqui um mito, mas o fundo está sujeito ao Código do Procedimento Administrativo. E, portanto, a primeira coisa básica que vimos exortar aqui o Parlamento, que ajude que aconteça, é que o fundo cumpra o CPA e não dilua a responsabilidade através de uma comissão arbitral, cujas regras também não são conhecidas, ou não são aplicadas. Portanto, o primeiro pedido é: aplique-se o Código do Procedimento Administrativo, com prazos, com deveres de fundamentação, com decisões de recusa ou de aprovação por tácitas,
Só assim é que os cidadãos conseguem exercer direitos com regras que não existem, não têm existido. Aliás, nós vimos aqui na audiência feita, na presença aqui da Comissão Arbitral, houve membros dessa Comissão Arbitral que tiveram até o desrespeito de rir de forma jocosa perante os membros desta Casa. E quando se pergunta, mas quando é que as pessoas vão pagar? Não sabemos. Não sabemos. E quem é a Comissão Arbitral? Que órgão? Que entidade? A Comissão Arbitral é o que for, mas por lei, o Turismo de Portugal é o órgão da administração responsável, tem um presidente e, portanto, há entidades que têm que responder, sendo entidades administrativas, têm que respeitar a lei. Ora, portanto, a primeira exortação é aplicar, obviamente. Depois, há o tema das contas. Se formos ao Fundo de Garantia de Depósitos, FGD.pt, o Fundo de Garantia de Depósitos da Banca, tem um site, tem a estrutura orgânica, tem os relatórios e contas. Pode ter sido incompetência minha, mas eu, pessoalmente, não consegui encontrar relatórios e contas, demonstrações financeiras, balanços do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. E estamos a falar de um fundo de não pouca importância. E, portanto, pedimos aos senhores deputados que exerçam as suas competências no sentido de exortar o Turismo de Portugal a fazer publicar as contas autónomas do Fundo de Garantia. Nessas contas, esperamos descobrir, saber, se calhar está público mais uma vez, mas eu não encontrei, mas não é suposto que seja difícil descobrir, qual é a instituição financeira a quem foi cometida a gestão do fundo. Pessoalmente não sei, mas acho que é importante saber. E já agora, uma vez que estamos a falar de créditos certos, líquidos e exigíveis há 9 meses ou há 1 ano e 9 meses, então também vai ser interessante saber qual tem sido a taxa de retorno conferida ou oferida pelo fundo relativamente aos créditos que são devidos às famílias, aos estudantes, não pertencem aos donos do fundo, pertencem a gente alheia. E, portanto, a transparência é fundamental. É só isso que começamos por pedir. Uma vez obtida a transparência de mais básica e imperativa legalidade, nós começamos a conseguir chamar as entidades à responsabilidade e não ser aqui toreados em plena casa parlamentar. Não sabemos, não temos informação, vai um organismo que não conhecemos. Enfim. Depois, sendo uma entidade fiscal, com um NIF, isso foi fácil de conseguir na internet, é um 720, próprio dos fundos, deve ter declarações fiscais. Portanto, a Inspeção-Geral de Finanças também poderá fornecer ao próprio fundo, ao Turismo de Portugal, quem não deve não teme, e, portanto, também seria interessante. Este é o terceiro pedido, conhecer as declarações fiscais. Bom, caso a informação revelada, e eu espero que não, e os ómnibus não têm nenhuma postura belicista aqui, mas se porventura se verificar, então existem entidades de fiscalização da legalidade do comportamento. Um deles é o Tribunal de Contas. Aliás, para a nossa enorme surpresa, ouvimos aqui naquela audiência à Comissão Arbitral que os pagamentos pelo fundo entraram no chamado perímetro orçamental. Quer isso dizer o quê? Que estão dependentes da autorização do Sr. Ministro das Finanças para pagar aos lesados. É um pouco estranho, para não qualificar de forma menos respeitosa. Seja como for, o Turismo de Portugal é uma entidade sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas e, portanto, politicamente, tem as suas responsabilidades. Bom, existem outras entidades, a Procuradoria-Geral da República, a própria Provedoria da Justiça. Por coincidência, o mundo é pequeno. Nós cruzámos agora na sala de espera aqui desta 6ª Comissão com a senhora Provedora da Justiça ali, que está neste momento a ser ouvida na primeira Comissão, e foi uma oportunidade que nos caiu no colo. Aproveitámos para fazer a nossa audiência com a senhora Provedora da Justiça. Enfim, não vou evidentemente cometer nenhuma indiscrição, mas a perplexidade é consensual e não levanta quaisquer dúvidas. E, portanto, para terminar, eu da outra vez respeitei o tempo, agora dê-me só meio minuto. Vamos dar mais um bocadinho, mas eu dou-lhe o tempo suficiente para terminar. Muito obrigada. Então, em conclusão, eu diria que
E como já referi, a IUS Ómnibus, como Associação de Consumidores, não quer precipitar um tratamento contencioso, mas também não se conforma com a total opacidade, com a arbitrariedade dos procedimentos e menos ainda com alguns risos jocosos que vimos aqui nesta casa. A nossa democracia tem os instrumentos, temos que manter a esperança que eles funcionem. Fica aqui o apelo e a exortação para que César e sua mulher sejam e pareçam sérios. Se assim for, podemos discutir com objetividade o que ainda é devido, desde quando, quais os constrangimentos realmente verdadeiros. Eu sei que isto é uma tautologia, realmente e verdadeiros, mas é propositada, até porque nós, enquanto associação, estamos ao dispor para ajudar na operacionalização destes pagamentos. Nós, como a equipa de 2 pessoas a trabalhar pro bono, conseguimos criar uma base de dados com nome, e-mail, telefone, morada e IBAN para pagamento de 250 pessoas. Portanto, um órgão com a dimensão do Turismo de Portugal não se entende como é que não pode operacionalizar estes pagamentos. E, por fim, o que queremos é só o tratamento digno e sério dos nossos concidadãos e eleitores que depositaram a confiança em Vossas Excelências. Muito obrigado. Vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Iniciou o grupo parlamentar do PSD. Julgo que a Sra. Deputada Patrícia Dantas, é isso, não é? Sra. Deputada, faz favor, 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os presentes, não só os colegas deputados, como os serviços da Comissão, bem como os convidados ou as pessoas que vêm aqui a pedido da audiência da IUS Ómnibus, da doutora Daniela, a senhora dona Ana, o doutor António Escalada e o doutor Bruno. Como representante do grupo parlamentar aqui nesta audiência, o que eu vos posso referir de antemão é que vocês sabem perfeitamente que isto é uma das causas que o Partido Social Democrata levou ou sentiu de uma forma particular e que fez questão de usar os instrumentos parlamentares para que possamos ajudar uma população que nós temos conhecimento que era do número mais vasto, foi de uma situação que decorre, obviamente, da pandemia. Isso, efetivamente, ninguém tem culpa. A questão aqui são o que aconteceu a posteriori. Não só a fase de resposta da própria empresa, neste caso, vamos nos cingir aqui à X-Travel, da resposta de alternativas para ressarcimento da verba. Depois houve, efetivamente, também um pagamento, diz o Fundo de Garantia, que já cobriu muitos lesados, mas a verdade é que continuávamos, como vocês sabem, com ainda cerca de 3 mil lesados que não tinham resposta. Percebemos na última audição ao Fundo de Garantia que cerca de 2.700 os processos iriam ser pagos, faltariam 300 que eles iriam ter exatamente o mesmo comportamento e iriam aceitar. Isto são palavras, foi o que foi dito aqui, vocês têm conhecimento disto. Nós, efetivamente, numa fase inicial, pedimos a audição ao Sr. Secretário de Estado do Turismo, por ser, no fundo, o interlocutor político com a responsabilidade nesta matéria. O Partido Socialista não viabilizou essa audição e nós também, com toda a boa vontade e uma vez que o objetivo era resolver os problemas das pessoas envolvidas nesta situação, acedemos a ouvir aqui o Fundo de Garantia e foi o que aconteceu e que os presentes puderam acompanhar. A verdade é que nós temos aqui ainda 2 milhões de euros de verbas das famílias que foram adiantadas e que ainda não há resposta. Nesta também não há resposta efetiva, isto é, pagamento. Houve aquele compromisso, nós estamos a acompanhar essa situação, obviamente que a audição não tem muito tempo, vamos deixar agora também decorrer um período. Temos conhecimento de todas estas situações que vocês nos reportaram e a questão aqui é que eu vos posso dizer primeiro, agradecer também o vosso empenho, nomeadamente da IUS Ómnibus e também da senhora dona Ana do Louro, todo o esforço que tem feito pro bono e pro causa e que acompanha esta situação e eventualmente questionar se, além do que já foi dito aqui e sugerido pela sua doutora Daniela, se há alguma outra questão que nós possamos ser úteis, se bem que também o tempo
um bom conselho é também aguardar agora um pouco o decorrer e a ver se há alguma sequência do que foi feito, porque efetivamente o que nós chegamos à conclusão é que existe uma estrutura do Estado que não está a cumprir a sua função e que se justifica numa e noutra questão, porque se é verdade que já não está no Fundo de Garantia agora o problema está no Turismo de Portugal, que tem de pagar as verbas, tem de fazer a execução do pagamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. O deputado José Rui Cruz, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes o nome é difícil de dizer. E os ómnibus, é um nome raro, que cumprimentar-vos, agradecer a vossa presença, cumprimentar os deputados aqui presentes e também felicitar aqui o reforço que tive de última hora aqui deste lado para não ficar aqui sozinho. Queria agradecer-vos aquilo que nos trazem aqui e tudo aquilo que tem contribuído para ajudar a ultrapassar este problema que é de facto que não deveria existir, mas que por contingências todos conhecemos, atendendo também àquilo que foi a pandemia e tem estado a ser resolvido, e daria nota daquilo que o Partido Socialista, quais são os dados de que disponho e que não sei se contribuem para ajudar aquilo que são as vossas dúvidas. Sabemos que a Comissão Arbitral, face ao elevado número de pedidos das viagens não realizadas, foi realizada uma task force para avaliar o conjunto de processos, que eram muitos, e em paralelo aconteceu a questão da insolvência da X-Travel de que falaram. Foi estabelecido o contacto com o administrador de insolvência com vista a articular o processo do reembolso dos lesados. Nesse contexto, e tendo ocorrido o reconhecimento pelo Tribunal dos Créditos reclamados nesse processo de insolvência, foi feito um levantamento exaustivo dos mesmos, o que permitiu indicar 2.637 pedidos comuns em ambas as instâncias. Nessa sequência, e o que interessa muito aqui é que a Comissão Arbitral deliberou aceitar sem mais probabilidades e em bloco estes pedidos, dado serem créditos já reconhecidos para pagamento pela massa insolvente. Em resumo, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que, para regularizar o que atrás descrevi, há uma falha, faltam 1.850.000 euros. E este montante já foi autorizado pelo Sr. Ministro da Economia, mas para este montante aparecer é preciso que haja a tramitação normal, ou seja, nomeadamente que haja aqui a autorização do Ministério das Finanças para este dinheiro ser injetado no fundo. O fundo não dispõe certamente deste montante para indemnizar os lesados. Portanto, o que é preciso agora, da informação que eu tenho, o que é preciso agora é que este montante seja disponibilizado e certamente, como falou há bocadinho do Orçamento de Estado, será certamente mesmo por aí, porque não vejo onde é que se possa ir buscar esse dinheiro se não for o Orçamento de Estado. Se o fundo não dispõe de dinheiro suficiente, certamente será o Orçamento de Estado que tem que disponibilizar este dinheiro. Da informação que eu tenho é que, em resultado do que atrás disse e dos créditos reclamados, os processos realizados passaram, o que está pendente passou de 3.056 para 372, à data, e a Comissão vai iniciar a tramitação necessária tendo à resolução destes últimos processos. E, por sua vez, a Comissão Arbitral terá reduzido de 3.951 para 1.104 na data, abrangendo toda a tipologia de reclamações e não apenas das viagens dos finalistas. E, portanto, face a isto, o que me parece que é importante é que haja uma solução que resolva a questão exatamente financeira. Este 1.800.000 euros é o dinheiro que é preciso injetar no fundo para suprir aquilo que é a dificuldade. Esta é a informação de que disponho. Não sei se é isto que era a vossa informação, mas a informação de que eu consegui apurar e que o Partido Socialista tem pendente é exatamente uma questão financeira, que é preciso mesmo que quem tem a chave do cofre possa mesmo permitir que do cofre saia 1.850.000 euros para este fim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial à Sra. Doutora Daniela Antão, ao Dr. António Escalda, ao Dr. Bruno Bento e também à Sra. Ana Dolor,
enquanto representante dos lesados, que é um papel que nós estimamos e apreciamos bastante, e já tivemos nesta casa alguns lesados de outras áreas, infelizmente, a reportarem-nos situações, como o caso dos lesados da banca, coisa que ainda se mantém para este governo socialista resolver, tal como este processo dos lesados da Xistravel. Isto prova uma vez mais que este governo, este Estado, é fraco com os fortes e forte com os fracos. E o deputado José Rui Cruz, que se calhar até se notou um pouco de embaraço na resposta que deu, veio com alguma informação, algumas cábulas que lhe foram transmitidas à pressa e ad hoc para vir para esta audiência, mostrou realmente embaraço em ter que enfrentar os representantes da IUS e também dos lesados. Relativamente ao que se passou na última audição que a Sra. Daniela Antão fez questão de referir e presenciou em loco, porque estava a assistir a essa audição, eu não podia estar mais de acordo, porque, efetivamente, vimos por parte, principalmente, de um representante da Comissão Arbitral, uma postura imprópria, uma postura indigna e de completa falta de respeito para com os membros desta Casa e também para com os lesados deste processo da Xistravel. Foi uma resposta completamente displicente, desajustada, desadequada e a roçar, diria, um pouco a falta de vergonha. O turismo de Portugal tem que assumir, deveria já ter assumido há muito tempo a responsabilidade nesta matéria. Quer em termos de responsabilidade assumida, quer em termos de transparência na gestão de todo o processo. É importante dizermos que, até ao dia de hoje, o fundo que foi constituído, não sabemos por quem é feita esta gestão. Ainda estamos por descobrir qual é a instituição de crédito, instituição financeira, seja ela qual for, que faz a gestão deste fundo. Na ausência disto, está posto um pressuposto em causa grave, que é o princípio da transparência. E a partir do momento que nós não temos um órgão que está hierarquicamente dependente do Governo, cuja transparência não se verifica, então isto é um caso grave. Isto é um caso muito grave, diria. Portanto, o que nós pedimos, o que nós exigimos é que seja, de uma vez por todas, espelhado este processo que está omisso de toda a comunidade, inclusive desta Assembleia. E concluo, Sr. Presidente, com mais um apelo. E um apelo, neste caso, ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado que aqui representa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que suporta este Governo, que, de uma vez por todas, ganhem a coragem de pagar aos cidadãos o que eles têm direito. Se os fundos de garantia não são suficientes, os senhores têm uma maioria absoluta, aumentem os fundos de garantia. Vamos prevenir o futuro para que situações destas, situações de jovens que usaram as suas poupanças para pagar uma viagem que tinham direito, não tivessem ficado sem a viagem, sem o seu dinheiro e sem apoio de um Estado, que deveria ser um Estado social que os suporta. E é isto que faz perder a confiança nas instituições. E são estes jovens que serão os futuros políticos desta Casa, são estes jovens que são os futuros eleitores e é neles que nós temos que dar a máxima tranquilidade e confiança do setor político, coisa que os senhores não estão a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora e Srs. Deputados, o Sr. Deputado José Rui Cruz pede-me a palavra para um pequeno apontamento sobre a sua intervenção. Penso que é sobre isso. Sr. Deputado, só um bocadinho. Sim, Sr. Deputado, só um bocadinho. O nosso regimento não o prevê. Eu darei nas seguintes condições, que estejamos todos de acordo, e a dar a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz para fazer algum apontamento à sua intervenção, também naturalmente terei aos restantes, obviamente. Portanto, com estas premissas, se ninguém se opuser, eu dou assim a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz para fazer um apontamento
à sua intervenção. Foi isso que me foi solicitado. Exatamente, Sr. Presidente. Agradeço e agradeço aos grupos parlamentares que eu queria fazer uma precisão àquilo que eu disse. Eu disse que em relação a... Posso ter cometido aqui um lapso na minha informação. O Ministro da Economia e do Mar autorizou o reforço, este 1.850.000 euros, a regularização do fundo para que se faça o pagamento daquilo que falta. Autorizou. Mas eu disse que certamente seria Orçamento de Estado e pode não ser Orçamento de Estado, pode ser por outra via. Portanto, eu queria precisar isto para que não haja dúvidas quanto a isto. Pode haver outros mecanismos, o que interessa é que o dinheiro seja, como disse o deputado neste caso do Chega, o que é preciso é pagar, os mecanismos sejam quais forem, que é preciso ressarcir as pessoas, e pode não ser via Orçamento de Estado, mas se for, também o que é preciso é que se resolva. Portanto, eu queria precisar que não tem que ser Orçamento de Estado. Não tem de ser Orçamento de Estado, pode ser por outras vias, como aliás estaria previsto até inicialmente. Senhora Deputada Patrícia Dantas, com a mesma premissa que anunciei. Em relação a isso que foi dito, efetivamente é preciso pagar e é preciso ir buscar o dinheiro ao local correto. Na legislação do Fundo de Garantia diz, precisamente no artigo 9º, como é que o fundo tem de ser financiado e não é pelo Orçamento de Estado. Portanto, convém que depois, pese embora depois os procedimentos o Governo vai assegurar, efetivamente é preciso pagar e com urgência, porque este dinheiro está há 3 anos para ser pago, os adiantamentos já têm 3 anos, e o dinheiro faz falta às famílias e é das famílias, mas também é preciso repor o Fundo de Garantia conforme o que está previsto na legislação, portanto, cumprir a lei. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, com a mesma premissa. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado José Rui Cruz deve ter ouvido atentamente a minha intervenção e, por isso, sentiu a necessidade de fazer esta correção, até porque eu fui um tanto ou quanto condescendente quando me dirigia à sua intervenção na expectativa que pudesse fazer o que fez e fê-lo bem. E por isso importa também repor aqui os factos. Naturalmente, o Sr. Deputado sabia tão bem quanto eu, quanto todos nós, que essa verba jamais poderia vir do Orçamento de Estado porque não está inscrito no Orçamento de Estado. Nem o Orçamento de Estado serve para o pagamento destas verbas. Portanto, era desajustado. Mas aí eu digo-lhe uma coisa, tenho um ponto a favor e um ponto contra. O ponto a favor seria que, se viesse consagrado neste Orçamento de Estado, em janeiro estava pago. E o repto que eu lanço ao Sr. Deputado e ao seu grupo parlamentar, que, mais uma vez, reforço, suporta este Governo, é para que cumpram, que paguem estes valores antes do final do ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, darei a palavra à Ius Ómnibus, na pessoa da Sra. Secretária-Geral, para, em 10 minutos, poder concluir. Quero agradecer todas as intervenções e a unanimidade que existe para a resolução rápida deste problema e quero manifestar uma enorme perplexidade. Nós fazemos o nosso trabalho de casa o melhor que podemos e tomámos nota que a Comissão Arbitral, que esteve aqui a prestar declarações, afirmou, está gravado, pode ser confirmado, é isto que está nas minhas notas, o fundo tem mais de 7 milhões de euros. Também foi afirmado, agora vou falar de memória porque não está escrito, mas recordo-me bem de estar a ser aqui escalpelizado a variação abaixo dos 3 milhões, que ela não estaria em causa e, portanto, é com a maior perplexidade que agora escutamos aqui a informação proveniente do Governo de que faltam quase 2 milhões de euros. Então, bom, é uma total perplexidade, eu não quero qualificar, mas nem preciso, mas mais uma razão para que se cumpram com as obrigações básicas de transparência. Onde é que estão as contas do fundo? Eu não encontrei. Há um relatório de atividades do Turismo de Portugal e há lá um capítulo que faz assim uma referência, mas, e já agora, se todos formos à internet e pusermos fgd.pt, que é Fundo de Garantia de Depósitos, temos um exemplo de como se devem fazer as coisas. Estamos a falar, foi dito pela Comissão Arbitral, 7 milhões. Então agora não há 2 para pagar? Como assim?
Bom, também nessa audiência foi aqui dito por um dos representantes da Comissão Arbitral, e lá está, nós temos que andar à pesca do que eles vão, na sua prepotência, decidindo atirar para os pobres, comuns cidadãos apanharem. Foi aqui dito, no caso até foi pelo... Espera aí que está pequenino aqui, onde é que está? Peço desculpa, está aqui. Pelo doutor Pedro Costa Ferreira, que é o presidente da Associação das Agências de Viagens, diz assim, estão por pagar, dito nas suas palavras, 4 milhões de euros pela insolvência da X-Travel, correspondente a cerca de 5 mil pessoas. Evidentemente que esta informação tem que estar pública e publicada e sempre. O dinheiro não pertence às agências, nem ao Turismo de Portugal, nem à DECO, que de resto, permitam-me aqui o desabafo, como defensora dos consumidores, não sei o que tem andado a fazer neste processo. Nós, de resto, já nos disponibilizámos como associação para ajudar, porque a DEC aqui não está definitivamente a prestar um bom serviço aos consumidores. Enfim, perímetro orçamental, pois foi uma novidade que foi trazida também na audiência feita pela Comissão Arbitral, que é essa entidade que não sabemos que lei está a respeitar, mas eu diria que se no prazo de 4 semanas não estiverem publicados relatórios e contas, com a identificação das entidades financeiras que fazem a gestão, com tudo o que mandam a legis artis da contabilidade, não só privada, é pública, não é? Então, algo de diferente tem que se passar. Enfim, com toda a benevolência e pacifismo com que encaramos este assunto. Mas não fica bem à nossa República este estado de coisas e esta leviandade. Muito bem, muito obrigado. Penso que a conclusão parece que é consensual, é pagar. Senhora e senhores deputados, muito obrigado. Queria agradecer também à Ius Omnibus por mais estes esclarecimentos adicionais, que são naturalmente importantes. Tem sido aqui objeto, como bem sabem, de muita reflexão. Assim agora o problema realmente se resolva. São sempre bem-vindos. Muito obrigado e bom trabalho. Nós até já.